Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Erivaldo Evangelista e hoje daremos continuidade à aula do 7º ano. Vamos para a nossa aula de ciências. Falaremos mais um pouco sobre diversidade de ecossistemas e iremos tratar mais especificamente sobre a Mata dos Cocais. O que sabemos sobre ela? Para falarmos sobre a Mata dos Cocais e ecossistemas, é necessário termos alguns conhecimentos prévios a níveis de organização da vida, que vai desde o átomo ao conjunto de moléculas, de organelas, que formam as células, que formam tecidos que formam órgãos, que formam sistemas, órgãos que formam organismos, ou seja, espécies de animais, vegetais e outros, um conjunto de organismos que formam a população, um conjunto de população de animais de mesma espécie formam comunidades de animais diferentes, de espécies diferentes ou organismos, formam ecossistemas e ecossistemas diferentes formam a biosfera. Sobre o ecossistema, se refere ao conjunto de comunidades de organismos que envolve animais, plantas, bactérias, fungos e vírus, ou seja, animais, seres vivos, e também com o meio ambiente, ou seja, o ambiente físico, que envolve solo, lagos, rios, ar e outros, onde os mesmos interagem e coexistem num dado espaço. Em um outro momento, estudaremos as relações entre as espécies, como mutualismo, competição e interação planta-herbívoro e planta-patógeno. Isso é um item importante da ecologia. E sobre a Mata dos Cocais? Você sabia que é um ecossistema do Brasil, do tipo florestas secundárias, considerado então uma zona de transição entre os biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga, onde se pode encontrar babaçu, carnaúba, oiticica e buriti, e entre outros mais vegetais. Vejamos pelas imagens. Você já ouviu o poema? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Este poema é do saudoso Gonçalves Dias, nosso poeta maranhense. E sobre a fauna? Ela é bastante diversificada, pois vivem animais da Amazônia, Caatinga e Cerrado, devido a essa proximidade dos três biomas. E temos como exemplos o gavião-rei, a ariranha, a arara vermelha, o lobo-guará, gato do mato, macaco-prego e entre outros. E sobre a localização da Mata dos Cocais, você tem uma noção? Ela é distribuída entre os estados do Maranhão, mais na porção leste, e Piauí na porção norte. Mas isso não quer dizer que há indícios de Mata dos Cocais em outros estados vizinhos, como Ceará, Tocantins. E aí, você sabia que a Mata dos Cocais só existe hoje devido à ação do homem? Isso mesmo. Para isso, eu convido vocês para a leitura do artigo Cocais, Zona Ecotonal, Natural ou Artificial. Este artigo aborda a existência, ou seja, o surgimento da Mata dos Cocais, que deveu-se a partir do desmatamento, dessas áreas de biomas próximos, tanto bioma amazônico como cerrado, e geralmente esse desmatamento começou-se para a atividade agropecuária, e daí começou-se a surgir algumas palmeiras, alguns vegetais, que deu-se a formação da Mata dos Cocais. Geralmente as palmeiras, principalmente do gênero babaçu, atalé inclusive, elas têm uma grande ação de área antrópicas, ou seja, que sofreram ação pelo homem. Elas conseguem resistir e ressurgir, então assim formando uma nova área que é considerada mata secundária. É interessante a leitura desse artigo.
E sobre o clima, ele é equatorial úmido quando ele se situa a oeste, bem como semiárido quando está situado a leste. Já a temperatura anual é por volta de 26 graus Celsius, uma temperatura amena. Isso porque envolve, parte do bioma Amazônia, Cerrado e outros. Muito bem, sobre o uso de pesticidas e herbicidas nos ecossistemas da agricultura. É importante ressaltar que estes meios, ou seja, insumos, tanto eles atingem o seu alvo, que seria pragas, pragas e ervas daninhas, mas também atinge outros organismos e também afeta o ecossistema como um todo. Então, é necessário que se pratique uma agricultura sustentável e deixemos de utilizar a prática de usar esses chamados venenos. Já a população ela vive do extrativismo, em sua maioria, da mata dos cocais, de onde extraem amêndoas e também retiram óleo, fibra, cera e outros itens que acabam se tornando fonte de renda para estas famílias. E estes materiais retirados, eles são utilizados na indústria para a fabricação de remédios, cosméticos e entre outros itens, inclusive artesanato. Então vejamos a imagem de uma mata dos cocais, que envolve espécies de babaçu, carnaúba e entre outros. E você sabia que a palmeira babaçu é protegida por diversas normas, como leis estaduais e federais, a Lei Estadual número 4734/86 e também pela Constituição do nosso Estado, através do artigo 196, e por outras diversas leis municipais intituladas Babaçu Livre. Aqui vizinho ao nosso município de Lago da Pedra, existe o município Lago do Junco, que foi o pioneiro na criação desta lei e que permite então acesso às famílias extrativistas às terras, mesmo as terras privadas, para coleta e uso do material de coco babaçu para o seu trabalho, para o seu sustento e sua renda. Então é importante ressaltarmos que os babaçuais, enfim, a mata dos cocais vem sofrendo constantes desmatamentos, queimas, tudo isso para a expansão da atividade agropecuária. E é interessante sabermos que é possível sim aliar desenvolvimento sustentável com conservação e também o ato da agricultura e pecuária. Ou seja, existem planos que podem envolver tanto o uso sustentável do solo, como agricultura e pecuária, e também a preservação do meio ambiente, através do extrativismo. Para entendermos um pouco mais a relação das famílias extrativistas com, principalmente, o coco babaçu, ouçamos o podcast Da Casca à Castanha. Coco babaçu é fonte de renda para milhares de assentados no Tocantins. Então vá lá na descrição do vídeo, acesse este link e ouça este podcast. Aguardarei vocês. Ok. O que acharam do podcast? Muito interessante, né? Muito bem, pessoal. Então, para a nossa avaliação, vocês irão produzir um infográfico através da plataforma Canva, seja pelo app ou site. Por lá vocês terão diversos modelos de infográficos, e que o infográfico nada mais é do que um resumo com conceitos, palavras-chave e imagens, porém de forma interativa, ou seja, você poderá exercitar e saber o nível de aprendizado em determinados assuntos. É isso, pessoal, muito obrigado pela atenção e não percam tempo, vá lá fazer a leitura complementar, ouça novamente o podcast e faça a sua avaliação. Até a próxima, tchau, tchau.